Olá pessoal, boa noite. Falei boa noite porque estou gravando a aula agora à noite, na noite de domingo. Tá? Então vou aqui rapidamente passar um pouco sobre os assuntos tratados na nossa sexta-feira e eles aí vão orientar vocês na atividade que eu inseri no Moodle para nossa reposição aí dessa semana, ok? Então o nosso assunto de sexta-feira foi cinesiologia do sistema muscular, certo? Falamos aí de características funcionais dos músculos e as cadeias cinéticas lá no final. Aí nós começamos tratando aí de como nós chamamos os músculos, né? E nós nomeamos esses músculos de acordo com as suas localizações, formato, a inserção, tamanho, ação, número de cabeças ou divisões e direção das fibras. Então tem aqui alguns exemplos que vão nortear vocês em relação a isso. Por exemplo, o tibial anterior está relacionado ao seu posicionamento, o trapézio, o esternocleidomastoideo, esse é um difícil. Tá? O reto femoral, o grande dorsal, o flexor dos dedos, então são músculos que entram aí nessas categorias. Na verdade, aí, todos eles entram em pelo menos uma dessas categorias aí, como nós vimos na aula de sexta-feira. Ok? Nós também classificamos os músculos de acordo com as disposições das fibras musculares. Então nós temos as paralelas e as oblíquas. As paralelas são mais longas, têm maior potencial de amplitude de movimento. Já as oblíquas são mais curtas, mas têm mais densidade de fibra, então tem maior potencial de força. Então nós temos dentro das paralelas, como vocês podem ver, a reta, a fusiforme, plana e a triangular. E dentro das oblíquas nós temos a semipeniforme ou unipeniforme, a peniforme e a multipeniforme. Ok? Nós podemos também classificar esses músculos de acordo com a sua funcionalidade. Então nós temos os agonistas, os antagonistas, os sinergistas e os estabilizadores. O agonista é o principal motor do movimento, digamos assim. O antagonista é o que se opõe a esse processo, não que se opõe à contração, à ação do movimento. Ele está no lado contrário ao músculo agonista. Então, enquanto o agonista está contraindo, o antagonista está se relaxando. E nós temos o sinergista, que auxilia o agonista na ação muscular, né, naquele movimento, desculpe, não na ação muscular, mas naquele movimento articular, e os estabilizadores que estabilizam o corpo em determinados movimentos, ok? Eu vou pular esse vídeo aqui que nós não precisamos ver ele, tá? E nós podemos também classificar, entender aí, não classificar os músculos, desculpe, mas entender os tipos de contração. Nós temos que entender, conhecer os tipos de contração muscular, certo? Então, como eu falei para vocês em aula, não necessariamente eu preciso trabalhar com musculação para eu ter que entender esse processo. Então, nós enquanto profissionais de educação física, nós temos que entender que nosso principal fator do nosso trabalho é o movimento humano, e aí nós temos contração muscular sempre, né? De alguma forma nós teremos essas contrações musculares aí. Então nós temos a concêntrica, então na contração concêntrica o ângulo articular se modifica e o comprimento muscular diminui. Então a origem se aproxima da inserção. Na excêntrica nós temos também modificação de ângulo articular, então ambas são dinâmicas, aí o comprimento muscular aumenta, ou seja, eu tenho um distanciamento da origem e inserção. E a isométrica, ou também chamada de isocinética, nós não temos modificação do ângulo articular e o comprimento muscular não se modifica, ou seja, eu produzo força, mas eu não tenho movimento articular e nem encurtamento muscular. Então, o que acontece aí, nós temos aí uma contração que não é dinâmica, tá ok? Tá.
Outro ponto importante que nós tratamos na aula passada foi em relação às inserções musculares. Então nós temos a proximal, também chamada aí de origem, que se encontra localizada normalmente no osso menos móvel, e a distal, que se encontra localizada no osso mais móvel, também chamada aí de inserção, comumente chamada de inserção. E aí vem a pergunta, no processo de contração muscular, qual das inserções se move em direção à outra? Então nós conversamos na aula, nós temos duas condições, principalmente quando a gente trata do movimento de cadeia cinética aberta, ou quando nós trocamos o movimento de cadeia cinética aberta para a cadeia cinética fechada, em algumas ações, principalmente nesse caso que eu vou falar para vocês do flexor, né, na flexão do cotovelo, nós temos uma troca do movimento das inserções musculares. Então, nesse caso aqui, é um movimento de cadeia cinética aberta, ou seja, ele está com a parte distal móvel, né, sem estar fechada, ela está livre, tá, a parte distal do membro. E aí, nesse caso, nós temos a inserção ali, a parte distal dessa inserção, se movendo em direção à origem. Quando nós trocamos essa ação muscular de flexão do cotovelo em um movimento esse movimento articular com ação de participação do bíceps, um movimento de cadeia cinética fechada, que é o caso da parte distal fixa, como vocês podem ver aí nesse outro movimento, nós temos a reversão desse processo de ação muscular, como alguns autores chamam, e aí nesse caso nós temos a parte proximal, a origem, se movendo em direção à parte distal. Ok? Outro fator que nós tratamos aí na aula também foi sobre as características funcionais do tecido muscular. Então ele é um tecido que tem como característica a irritabilidade, a contratilidade, a extensibilidade e a elasticidade. Então, em relação à irritabilidade, ela trata da capacidade do músculo responder a um estímulo elétrico, seja esse estímulo natural, provocado aí por esse neurônio motor, tá? Ou por um estímulo externo, e eu citei aí o Wave Toner, essas outras máquinas, esses outros aparelhos que enviam impulsos elétricos para o tecido muscular para que ele responda. Tá? A contratilidade está relacionada à capacidade de se contrair quando ele recebe o estímulo adequado. O estímulo adequado é aquele estímulo que nós falamos na irritabilidade agora. Então ele recebe um impulso, um potencial de ação, e ele tem a capacidade de se contrair. Como vocês podem ver na imagem aqui, já um sarcômero, que é a menor unidade muscular, ele está estirado e no estímulo adequado ele se contrai. Aí nós temos a extensibilidade, que está relacionada com a capacidade do músculo aumentar seu comprimento quando uma força é aplicada. Ou seja, eu consigo alongar o meu músculo se eu aplicar determinada força. Ok? E a elasticidade indica o seguinte, que tanto eu contraindo ele ou alongando ele, ao eu retirar esse estímulo de alongamento ou encurtamento, ele volta seu tamanho, seu comprimento normal. Aí isso está relacionado à elasticidade. Tá? Outro ponto muito importante que nós tratamos na aula passada é a correlação do comprimento versus tensão. Então, vimos que o músculo é capaz de se contrair em torno de 50% do seu tamanho e pode ser estirado cerca de 2 vezes o seu comprimento em repouso. Tem um erro ali, desculpe. Falamos também da excursão, desculpe, eu entrei de novo na mesma dúvida da aula, na mesma confusão da aula, que é a variação entre o alongamento máximo e a contração máxima do músculo. Então aqui nós vemos o músculo contraído, tá? Em repouso ele tinha 15 centímetros, contraído ele ficou a 50% do seu tamanho, e alongado ele estava a 22,5 centímetros. E a excursão é a diferença entre os 7,5 ali e os 22 centímetros. É o quanto ele tem de diferença da máxima contração para o máximo alongamento. Isso em comprimento. Tá? E normalmente em músculos uniarticulares, essa excursão é suficiente para que o músculo percorra toda a amplitude articular.
tá? Toda a amplitude de movimento. Tá? Falamos então da tensão, né, de dois tipos de tensão, a tensão passiva e a tensão ativa. Então a tensão, na verdade, é a força acumulada em um músculo, a passiva é causada pelo estiramento do músculo, é uma força elástica, tá? E a ativa é causada pelas unidades contráteis do músculo. Ok? Então, a tensão é a soma dessas duas forças. Então, a analogia que eu passei para vocês lá na aula, que a gente conversou na aula de sexta-feira, foi que a passiva era como se eu pegasse um elástico e esticasse ele nas duas pontas e soltasse ele. Então, as duas pontas vão em direção ao centro. Na ativa, nós temos o elástico esticado e eu solto ele em uma das pontas, ou seja, uma origem ou uma inserção vai em direção uma inserção vai em direção à outra, dependendo do lado que eu solto, e aí já expliquei isso ali atrás, principalmente no caso das flexões aí na flexão de cotovelo, desculpe. E aí falamos aí da análise desse movimento, né, quando nós falamos que músculos sob tensão antes da contração muscular produzem mais força, e analisamos aí um alongamento dos flexores do quadril antes desse chute aí, né? E aí nós temos você tem um alongamento, você tem uma tensão, ou seja, eu gero tensão passiva, e aí eu contraio com o chute e acumulo aí tensão passiva mais tensão ativa e aumento aí a potência do meu chute devido a essa pré-tensão, a esse alongamento antes do chute. Tá? E falamos também que nós temos um ponto ótimo dessa correlação do comprimento e tensão, tá? Que é um ponto onde, nesse caso aqui, eu tenho os músculos posteriores da coxa encurtados, quando eu vou subir a escada, aqui por exemplo, degrau, e encurtados na sua parte distal e alongados na sua parte proximal. Tá? E no final nós temos aí o músculo posterior da coxa alongado, encurtado na parte proximal e alongado na parte distal, ou seja, eu tenho um ponto ótimo dessa relação de comprimento e tensão, porque se eu tiver ele mais alongado, por exemplo, eu dei o exemplo tentando subir na mesa, né, não subindo na mesa lá, mas aumentando a altura desse degrau, eu tenho maior alongamento dos meus isquiotibiais, e aí eu perco esse ponto ótimo de correlação de comprimento e tensão, então fica muito mais difícil eu exercer aí a minha extensão de quadril, por exemplo. Aí podendo aí chegar até lesionar meu isquiotibial, né, no exemplo dado em sala. Né. Falamos da insuficiência ativa, que é quando o músculo agonista não consegue mais se encurtar. Nesse exemplo aqui da flexão de joelho, então tem um ponto onde ele não consegue mais se encurtar. E falamos da flexão passiva também, insuficiência passiva, que é um ponto no qual o músculo não consegue mais se alongar. Então ele tem, nesse caso aqui, desse alongamento que dá de total extensão, flexão de quadril e extensão de joelho, né, nesse caso, se eu tiver com o joelho totalmente estendido, eu não consigo mais alongar aqui, principalmente a parte proximal do meu isquiotibial. Agora, se eu flexir levemente o meu joelho, eu consigo aumentar essa amplitude do meu quadril. Né? Então isso quer dizer o seguinte, que tem um ponto onde o músculo não se alonga mais. Isso nós chamamos de insuficiência passiva. E um ponto importante é que o músculo agonista atinge essa insuficiência ativa antes do antagonista atingir a insuficiência passiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em todos os casos, o meu agonista ele vai falhar antes, de certa forma, né? Ele não vai conseguir se contrair mais, enquanto o meu antagonista ainda tem um pouco de reserva, digamos assim, até chegar à sua insuficiência. Isso é óbvio, porque se o antagonista ter insuficiência passiva antes do meu agonista, ele não deixa eu terminar minha contração muscular. Então vamos lembrar aí da flexão de cotovelo, que é simples.
e aí eu preciso de contração do meu braquial e do meu bíceps, e enquanto o meu tríceps está alongando, certo? Se o meu tríceps entrasse em insuficiência passiva antes de eu terminar a minha contração muscular dos antagonistas, eu não conseguiria a total amplitude de movimento. E aí falamos das cadeias cinéticas, para fechar aqui essa breve aula aí com vocês, tá? Que nós temos as cadeias cinéticas fechadas e abertas. Então a cadeia cinética fechada é quando o segmento distal ele está fixo. Nesse caso nós temos o pé aí do rapaz levantando a cadeira. E o segmento proximal ele se move, então isso é uma cadeia cinética fechada. Já na cadeia cinética aberta, o segmento distal ele é móvel. Nesse caso aí nós temos a, 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 a perna, né? Nesse caso da extensão de joelho, nós temos a perna com o segmento distal móvel e o segmento proximal está fixo. Não tem erro, né? Entender a cadeia cinética fechada. Fechada e aberta, obviamente. Beleza, pessoal? Então, boa noite a vocês aí. Né? Esse vídeo vai entrar no ar, na verdade, amanhã para a aula da tarde de segunda-feira e vai ficar aí online até o próximo domingo e ele sairá do ar na segunda-feira, porque ele está relacionado a vocês realizarem aí as atividades no Moodle referente à nossa reposição de aula. Um grande abraço, até amanhã.